Muita gente se denomina assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, Uhum. tal. O que vai determinar se você é de esquerda ou de direita não é aquilo que você acredita, é pela parte da sociedade que você faz parte. Existe a Hum. famosa consciência de classe. Qual classe social você pertence? Não adianta você falar assim, eu sou de esquerda, mas você é um filho de um grande empresário que tem fundos de investimentos gigantescos no Entendi. Brasil. Você não é de esquerda, você é de direita. E fica É a sua, dicotômico é isso. isso, é a tua classe social. Uhum. E não adianta você ser um pobre ou um assalariado da parte da classe trabalhadora e falar assim, eu sou de direita. Não, você não é de direita, você já é da esquerda. É que muita gente confunde As pessoas acham achar que. que esquerda e direita é pautas de costumes, e não é, Não são é. pautas econômicas, que é Uau. o que gera justamente, é o dinheiro no teu bolso, basicamente isso, Pronto, falar entendeu? disso. Não tem Onde. nada a ver com ser cristão, ser de direita ou ser de esquerda, você pode ser Nossa, cristão, ser de direita, de esquerda, ser da corimba, ser de esquerda ou direita, que ser legal. ateu, ser de esquerda e direita, não tem diferença, o que vai determinar é a sua classe pela qual você pertence, a classe social. E isso é importante porque foi através de. Você não está falando isso da sua Não. cabeça. Eu faço uma faculdade hoje de ciências políticas e os pensadores do passado determinaram justamente isso. Não é Rafael Primo que determina isso. Isso Que foi legal. feito lá no conceito lá da Revolução Francesa de Uhum, 1789, onde uhum, a esquerda se assentava os representantes da classe trabalhista, dos trabalhadores, e uhum. à direita se assentavam justamente os donos dos meios de produção. Você que se Hum. diz de direita, você vem de família de donos de meios de produção? Creio que não. Você seja um assalariado, por mais que você tenha uma padaria. A gente não está falando de você, dono de padaria, tá? A É gente bom tá, deixar claro também, a gente não né? está falando de você, É dono um de padaria. exemplo. A gente está falando de Juca Abdala, que tem 200 milhões investido na Petrobras, Então a que gente recebe sabe que esse não é de de direita. família Jorge Paulo Leman, família do dono do Itaú, essas a coroa lá do Banco Safra. Uhum. Esses são de direita. Você que é pobre, que é. Tem uma empresa de carro, tem meia dúzia de carro ali. Você é de esquerda, você não é de direita, você não é dono dos. E eu vou falar uma coisa que muita gente nem gosta de ouvir, mas que é a realidade. Olha, quando você compara Lula e Bolsonaro, por exemplo, não dá nem para fingir que tudo é igual. Porque assim, ó, de um lado você tem um presidente que pode ser criticado. Claro, ninguém é perfeito. Mas que governou o Brasil pensando exatamente no povo brasileiro, no pobre, no trabalhador. Quer dizer, no brasileiro que acorda às 5 da manhã para ir pegar um ônibus lotado, por exemplo. E isso está na mente dele, na mente do presidente. E do outro lado você tem um governo que viveu de gritaria, de polêmica, de declaração política e de discurso de ódio, discurso vazio, sem se preocupar minimamente com as pessoas que precisam do governo. E aí eu te pergunto, o que foi que o Bolsonaro fez pelo povo brasileiro? O que foi que ele deixou de legado? No sentido de melhoria mesmo da qualidade de vida das pessoas. De verdade, absolutamente nada. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o brasileiro tem problemas. Problemas reais. Tem gente com fome, tem gente sem casa, entende? Tem gente sem emprego, tem jovem fora da faculdade, tem mãe solteira, por exemplo, que não sabe como resolver os problemas do gás, da comida, da escola dos filhos. E Lula, diante disso, goste ou não, sempre teve uma lógica bastante simples. Qual é o problema do povo brasileiro e o que é que o Estado pode fazer para solucionar esses problemas? E ele sabe com muita clareza que a função do Estado é exatamente socorrer as pessoas. E aí veio o Bolsa Família, aumento real do salário mínimo, Minha Casa Minha Vida, enfim, uma série de iniciativas que atacaram o ponto certo, o ponto central, ali onde a ferida doía nas pessoas. Essa é a diferença entre o governo de esquerda e o governo da direita. Agora, no governo Bolsonaro, por exemplo, o que foi que teve? Teve corte, teve descaso, teve o famoso e daí eu não sou coveiro, teve deboche, entende? Teve gente morrendo e o presidente fazendo piada. A diferença é absurda. Lula governou o Brasil e ainda governa tentando colocar comida na mesa das pessoas. Bolsonaro governou tentando ganhar like e aplauso de grupo político, sei lá, agradando setores da alta sociedade, empresários, enfim. E o povo sempre na pior, sem ter o que esperar do governo dele. Isso foi sempre assim, desde o começo até quando ele concluiu o governo. E todo mundo sabe que é isso que a direita faz. A esquerda, pelo menos, tenta fazer o básico. Política pública, projeto social, inclusão e por aí vai. Assim, porque no final das contas todo mundo sabe que política não é sobre discurso bonito. Não é sobre falar bem. Não. Política é sobre como melhorar a vida das pessoas. Este ano nós vamos ter eleição novamente. E as pessoas já conhecem o perfil dos candidatos, o histórico deles, as ideias que eles defendem. Então, assim, está na mão da população decidir se quer continuar com um governo que realmente pensa como mudar a vida das pessoas, como melhorar as condições de vida do brasileiro, ou voltar
para um pessoal que não tem a mínima preocupação com os problemas reais do povo brasileiro, principalmente do povo que mais precisa do Estado, porque se o Estado não tem capacidade ou não tem interesse de socorrer as pessoas quando elas mais precisam, então o Estado não é necessário. Esquerda e direita. Muita gente acredita que ser de esquerda é ser petista, ser de direita é ser bolsonarista. Não! Ser de esquerda é entender que o Estado tem a necessidade, por força maior, diminuir a desigualdade social através de programas sociais, impostos progressivos. Impostos progressivos não são impostos altos, são impostos cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. Já ser de direita é o camarada que acredita que o Estado não tem que intervir na desigualdade social, deixar o mercado se ajustar naturalmente, pois a desigualdade social é um fenômeno natural. Se você é a favor de direito trabalhista, 13º, férias, licença maternidade para uma mulher que fica grávida, você está utilizando a força do Estado para fazer essa diminuição da desigualdade social, dando poder de compra mais para a sociedade. Então, isso é ser de esquerda. Se você acredita que o funcionário tem poder de barganha com um patrão para receber por hora e determinar quanto que ele recebe, o mercado vai se ajustando sem o poder do Estado, sem os direitos trabalhistas, você é de direita. Posso ser capitalista e ser de esquerda? Sim! Posso ser capitalista e ser de direita. O que você não pode é ser de direita, ser socialista ou comunista. Esses dois é da esquerda, mas o capitalismo pode ser os dois. Exemplo, social-democracia. Os países da Europa são os melhores países do mundo. São de esquerda e utilizam o capitalismo, conhecido como social-democracia. Fizeram a junção do social, desses dois aqui proporciona, com o modo de produção capitalista. Posso ser de esquerda e ser conservador? Sim. Pode ser cristão? Pode. Pode ser conservador dos costumes? Pode. Posso ser de direita e ser progressista? Sim, você pode ser um cara progressivo nos costumes e ser de direita. Essas duas pautas aqui são pautas sociais, elas não são nem de esquerda nem de direita. Países de direita já liberaram, como Israel, como parte dos Estados Unidos, e são países de direita, assim como países também de esquerda já liberaram isso. E no nosso Brasil, quem levanta essas pautas são os progressistas, que estão muito ligados à esquerda, mas também existem pessoas de esquerda que são contra por serem conservadores. Na época da escravidão, os que pediam para manter a escravidão eram justamente os conservadores, conservando o que existia, que era a escravidão. E os que pediam o fim da escravidão eram os progressistas, que era muito ligado à classe da esquerda, pois os donos dos escravos eram da direita. Coisas básicas que todo mundo deveria saber. Qual é a diferença entre esquerda e direita? É muito importante a gente falar que a divisão de esquerda e direita começou lá na Revolução Francesa. Houve uma Assembleia Nacional e quem defendia manter as tradições, manter as hierarquias, sentava à direita. Enquanto quem queria revolução e mudanças mais radicais, sentava à esquerda. E é daí que vem esse nome, esquerda e direita. Mas vamos destrinchar um pouquinho para entender melhor. A direita, ela tende ao conservadorismo. Ela valoriza a ordem, as tradições, como por exemplo, Deus, Pátria, família, a segurança, a liberdade individual. Ela acredita que a meritocracia e a responsabilidade individual são os motores da sociedade. Já a esquerda, ela tende ao progressismo. Ela foca na igualdade social, na justiça social e defende mais participação do Estado para reduzir desigualdade. Ela acredita que o coletivo deve se organizar para proteger indivíduos de injustiças históricas. Que é um exemplo bem prático. Imagina um país onde milhões de pessoas passam fome. Uma visão mais à esquerda talvez diria: o Estado deve criar programas sociais e distribuir melhores recursos. Já uma visão mais à direita talvez diria: o melhor caminho é incentivar empresas e deixar a economia crescer. Se vocês repararem, as duas visões dizem querer melhorar o país, mas acreditam em caminhos diferentes para chegar nisso. E é exatamente aí que muita gente se confunde, porque esquerda e direita não são simplesmente o bem e o mal, são formas diferentes de enxergar como a sociedade deveria funcionar. O problema é que hoje a política ficou muito polarizada, sabe? Tem gente que odeia a esquerda sem nem saber o que é a esquerda. Tem gente que odeia a direita sem nem saber o que é a direita. E essa merda dessa polarização, ela acaba dividindo a classe trabalhadora. A gente esquece que somos uma massa e a gente está sendo usado como massa de manobra o tempo todo, mas essa polarização toda de esquerda e direita acaba separando a classe trabalhadora. Enquanto isso, quem realmente entende de política continua decidindo o rumo da sociedade. E a gente aqui brigando entre esquerda
e direita. Você é de esquerda ou de direita? A história dos termos tem origem na Revolução Francesa. Na Assembleia Nacional Constituinte, os girondinos, que eram moderados e conciliadores, sentaram-se à direita do presidente que conduzia a Assembleia. À esquerda, posicionaram-se os simpatizantes da Revolução, os jacobinos, que buscavam mudanças radicais e uma ruptura com o sistema da época. Na direita, defende-se que os processos de mudanças sociais devem levar em conta a tradição e o conhecimento acumulado, preservando o que foi aprendido. Já na esquerda, sustenta-se que é necessária uma revolução para reiniciar as estruturas sociais, promovendo um pensamento progressista. Pessoas que se identificam com a direita tendem a acreditar que a sociedade funciona melhor com um governo limitado, onde os indivíduos têm mais autonomia. Por outro lado, ser de esquerda implica priorizar a coletividade em detrimento da ênfase na individualidade. A partir dessa divisão, surgem diversas ideologias e correntes de pensamento, como a comunista, socialista, liberal, neoliberal, entre outras. O fato é que, em 1 minuto e meio, é impossível estudar o tema a fundo. Por isso, acesse o link nos stories para entender melhor e busque outras fontes de estudo.